Nessa segunda etapa, a gente vai falar sobre os desafios da evangelização no mundo que a gente está vivendo, né? Eu falei de 1934 e era muito mais fácil evangelizar em 1934, sabia disso? Porque o mundo não tinha a velocidade que tem hoje. Então, hoje o povo é agoniado demais, né? O povo quer plantar milho hoje e comer canjica amanhã. Porque não tem tempo para esperar. Enfim, a igreja tem alguns desafios. O primeiro desafio que a gente tem nesse processo, gente, é o desafio de viver o evangelho. O mundo conspira contra uma vida de santidade e piedade. Na verdade, a maioria dos crentes, a gente acaba indo no ritmo do mundo. A gente ouve tanto e é influenciado de tantas maneiras que aquilo que eu falei da lei do Senhor acaba sendo sufocada pelo conselho dos ímpios. Você ouve tanta coisa, é tanta rede social, é tanto profeta de Baal falando, que a maioria de nós não consegue ouvir a profecia da palavra de Deus. Então, é fundamental que você seja um crente de Bíblia, de conhecer Bíblia, de viver a palavra de Deus. Para viver, gente, eu quero desafiar você a ler a Escritura. A CEPAL, o Serviço de Evangelização para a América Latina, fez uma pesquisa em São Paulo com os pastores. Presta atenção, com os pastores. São Paulo é a maior cidade do Brasil, uma das 2 megacidades que nós temos, cidades acima de 10 milhões de habitantes. E o resultado da pesquisa foi horroroso. A pergunta da pesquisa era muito simples. Você já leu a Bíblia toda? Os pastores, não é para os crentes, não. Resultado, meus irmãos, mais da metade. 51% dos pastores de São Paulo, pastores, nunca leram a Bíblia inteira. Deixa eu desafiar você em nome de Jesus. Se você tem mais de 1 ano de crente e ainda não leu a Bíblia, você está em falta. Se você está na estatística terrível, mude! Comece amanhã. Hoje à noite. Se vai chegar é tarde. Mas comece. Deixa eu dar uma dica boa. 3 capítulos por dia, de segunda a sábado. 5 capítulos aos domingos. Isso você lê em meia hora. Em 1 ano certinho, você vai ler os 1189 capítulos da Bíblia. Leia começando do capítulo 1 de Gênesis, terminando no capítulo 22 de Apocalipse. Ah, irmão Fran, não sei ler. Gente, a coisa mais fácil do mundo é ouvir a Bíblia hoje em dia. Digite lá, Cid Moreira, Bíblia. Aí não é uma voz fina, ruim, que nem a minha, não. É o Cid Moreira. Você vai ouvir a Bíblia, mas com compromisso. Começar no capítulo 1 de Gênesis, terminar no capítulo 22 de Apocalipse. Quando eu voltar aqui, não sei nem se eu volto. Quando eu voltar aqui, aí eu faço a pesquisa, viu, pastor? Quando eu voltar, mas você já vai ter saído caso você esteja dentro da estatística horrorosa, já vai ter se livrado dela, que é feio, meu irmão, para um crente. Porque nós amamos a Bíblia, seguimos a Bíblia, vivemos a Bíblia, pregamos a Bíblia, mas nunca lemos a Bíblia. Nosso primeiro desafio como crentes é viver o Evangelho. E para viver o Evangelho tem que conhecer a mente de Deus. O desejo de Deus, a vontade de Deus. E a vontade de Deus, meus irmãos, é revelada na palavra. Como é que se você não sabe o que Deus pensa sobre ideologia de gênero, você vai sair por aí falando bobagem, dando opinião que você nem sabe, mas você está dando a opinião do Felipe Neto sem saber. Ah, mas eu não escuto ele. Mas alguém que escuta ele está ensinando você na universidade. Aí, meu irmão, nós temos crente que não sabe responder sobre aborto, crente que não sabe responder sobre divórcio, porque não conhece a mente de Deus. São demandas do nosso tempo, a sociedade está mudando, irmão, mudando. Então, tem um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, sociólogo judeu. Ele chama a nossa sociedade de modernidade líquida, não tem nada sólido, tudo está derretendo. A família de 1934 liquefez, derreteu.
Mas, meus irmãos, o evangelho de Jesus é sólido como rocha. Jesus, a palavra de Deus, é a rocha sobre a qual nós temos que construir nossa casa, nossas convicções. Não tem nada de liquefeito, de vaporizado, não. Agora nós temos que conhecer a palavra. Se alguém perguntar para você na universidade qual a sua opinião sobre aborto, sobre ideologia de gênero, sobre armamento, sobre direita e esquerda, sobre seja lá o que for, você não pode começar dizendo eu acho, eu penso, eu acredito, porque isso não é resposta de crente. Sabe como é que tem que começar a sua resposta? A Bíblia diz. O que é que você pensa sobre ideologia de gênero? A Bíblia diz. O que é que você pensa sobre divórcio? A Bíblia diz. O que você pensa sobre casamento? A Bíblia diz. Agora você tem que saber o que a Bíblia diz. Senão como é que você vai dizer? Não pode inventar, não. Porque isso é doença de professor de escola dominical. O aluno faz uma pergunta da qual ele nunca pensou sobre o assunto. Só que na cabeça dele, como professor, ele tem que responder. Aí, meu irmão, heresia quentinho, inventada na hora. Se alguém perguntou uma coisa e você não sabe o que a Bíblia diz sobre aquilo, nunca estudou, seja humilde e diga, eu não sei. Você não vai morrer por causa disso, não. Você não tem que saber tudo. Você não tem que saber tudo. Mas, quanto mais você mergulhar na palavra, mais você vai conseguir responder biblicamente às demandas do mundo. A igreja tem que estar conectada com a realidade. Se estão falando sobre música, a igreja tem que saber o que a Bíblia ensina sobre música, para dizer o ponto de vista, o pensamento de Deus, a verdade de Deus sobre música. A música no Brasil se esculhambou geral. Se esculhambou! O que você tem a dizer sobre isso? Só que está esculhambado? Que está esculhambado não precisa nem ser crente para perceber. Me pergunte a pessoa na rua. O que você acha das músicas hoje em dia, meu amigo? Tá uma lástima. Mas o que a Bíblia diz? Você sabe o que a Bíblia fala sobre música? Você sabe o que a Bíblia fala sobre namoro? Você sabe que a Bíblia fala sobre tudo? Porque a Bíblia é um manual de relacionamento. Deus fez você para funcionar conforme a Bíblia ensina. Não tem nenhum tema relacionado à vida humana que a Bíblia não legisle. Porque a Bíblia é o seu manual, ela é nossa regra de fé e prática. Aqui tem o que a gente acredita, aqui tem o que a gente faz. Se acreditar fora daqui ou fazer fora daqui, está fora da vontade de Deus. Por isso tem que mergulhar na palavra. Nosso desafio, meus irmãos, é conhecer a palavra de Deus e viver conforme essa palavra. A piedade cristã é um altar de confronto. Gente, você sabia que um crente que conhece e vive a palavra desestabiliza uma sala de aula? Aquela sala de aula que todo mundo pende para um lado, todo mundo é vermelho. Um crente desestabiliza o negócio. Aquela Câmara de Vereador do interior, 12, 9, tem uns esquemas, meu irmão, montado. Mas se entrar um crente de verdade, esculhamba o negócio. Desestabiliza. Deixa eu dizer uma coisa. A sociedade espera que você seja a voz dissonante. É estranho para o mundo um crente que não confronta os erros sociais. É estranho para o mundo um crente que é a favor de casamento gay. Porque quando alguém pergunta para você, o que é que você acha de casamento gay? O que é que ele espera? Ele espera que você se levante e diga, é pecado. É errado. Não é normal, não foi assim que Deus planejou, porque a Bíblia diz, macho e fêmea os criou. Gente, o mundo espera isso de você. O mundo fica espantado quando diz uma coisa e o crente diz, não, cada um vive do jeito que quer. Resposta mundana. Não, o que é verdade para mim pode não ser verdade para você. Resposta mundana. A verdade, meu irmão, é absoluta, está na palavra. Não, cada caso é um caso. Resposta mundana! Cada caso é um caso. Por isso, meus irmãos, para nós vivermos o Evangelho nessa sociedade, nós temos que conhecer e amar profundamente a palavra de Deus e viver aquilo que nós percebemos. Isso não é fácil.
Porque tem toda uma enxurrada contra nós. Você vai ser a voz dissonante onde quer que você esteja. Tem uns crentes, meu irmão, que acham que não é para ter inimigo. Parece que tem um versículo que diz assim: não tenha inimigo de jeito nenhum. Aí o crente faz o maior esforço para não ter inimigo. Não tem esse versículo dizendo que não é para você ter inimigo. Meus irmãos, Jesus sabe tanto que se você for crente de verdade, você vai ter inimigo, que o mandamento é outro. O mandamento é: amai os vossos inimigos. Porque inimigo você ganha de brinde se for crente. Seja crente de verdade. Jesus disse assim: ai de vós quando todos vos louvarem. Se no seu trabalho todo mundo gosta de você, o irmão é gente boa demais, o irmão é gente... Se todo mundo gosta de você, tem alguma coisa errada com a fé que você está vivendo. Se na escola, na faculdade, todo mundo acha você o máximo, alguma coisa errada, crente. Jesus foi crucificado. Tinha gente que gostava dele? Muita gente, mas tinha gente. Jesus é aquele tipo de pessoa que você ouve ele, ou você se apaixona para morrer por ele, ou você tem raiva para matar ele. É esse tipo de fé que nós precisamos viver. Se nós não vivemos a fé nesse nível radical, meus irmãos, nós não vamos conseguir falar a essa sociedade. Nós temos duas grandes coisas a fazer. Primeiro, obedecer o grande mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Depois, obedecer a grande comissão. Grande mandamento e a grande comissão. Amar a Deus e ao próximo, e a grande comissão, pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a missão, a grande missão da igreja. O grande Deus convocou seu grande povo para viver o grande mandamento e cumprir a grande comissão. E isso requer atitude imediata de obediência em amor. Segundo desafio: compreender a natureza do evangelho. O evangelho é a boa notícia de Deus, sólida e relevante. Gente, o evangelho de Jesus, a mensagem de Jesus, não se abala por nenhum desvio cultural, por nenhum derretimento de valores. O evangelho de Jesus continua firme e forte. Na Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas alemães invadiram a Polônia, eles bombardearam todo o centro de Varsóvia, capital da Polônia. Uma foto interessantíssima, gente. Os principais prédios institucionais foram demolidos. Ficou um prédio de pé. O prédio da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. O único prédio. Eles bombardearam a cidade inteira e erraram um prédio. E tinha escrito no muro desse prédio: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. A palavra de Deus, meus irmãos, permanece firmes. Caia o que cair, levante quem levantar. Se é direita, se é esquerda, se é o barbudinho de vermelho, que não é o Papai Noel, ou qualquer outro. Meus irmãos, o evangelho continua firme e forte. A palavra de Deus continua a mesma. Esse evangelho que a Bíblia diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, continua firme e forte, sólido. É o poder para restaurar. E outra coisa importante para a gente finalizar: a mensagem do evangelho, meus irmãos, é uma mensagem a ser proclamada. Preste atenção, tem muito crente querendo convencer as pessoas do evangelho. Tem muito crente entrando em debate religioso na escola, na faculdade ou no trabalho. Gente, você não é um debatedor do evangelho, você é um pregador do evangelho. E qual é a diferença? A diferença é que você diz o que a Bíblia diz. A pessoa vai: eu não creio nisso não. Você diz: muito bem, eu vou dizer de novo como é que a Bíblia diz. Você não é para convencer, nem provar, nem argumentar. Não! Embora a mensagem do evangelho seja uma mensagem racional, lógica, que tem um começo, meio e fim, a mensagem do evangelho não afeta a pessoa por racionalidade lógica. É o Espírito Santo convencendo. A pessoa ouve o evangelho, enquanto ela ouve, o Espírito Santo age na vida dela. Ou não! Alguém pode ouvir, entender e rejeitar. O jovem rico ouviu e entendeu tanto que não quis. Você sabia que tem gente que não quer ser crente porque entende o que significa ser crente? Entende o que é que tem que deixar, o que é que tem que mudar, o que é que não pode mais. E por isso, porque pesou, ele decidiu que não quer. Nós temos, irmão, que pregar o evangelho. Se você tiver a oportunidade de falar na faculdade, sabe aquele seminário de que você vai para frente? Deixa a negada brigando, irmão, deixa de empurrar confusão.
Mas você levante e pregue o evangelho simples. Você é pecador, mas porque Deus ama você, Ele enviou Jesus para morrer no seu lugar. A morte de Jesus na cruz pagou o preço do seu pecado. Jesus ressuscitou ao terceiro dia para perdoar você. E se você, num ato de fé, vir para Jesus, você tem a vida transformada. Essa é a mensagem do evangelho. Alguém pergunta, mas e se Jesus não tivesse existido? Você diz, Jesus veio, existiu, a Bíblia diz, e pronto, não vá querer provar, né? Porque tem uns crentes, irmão, que ficam querendo convencer, argumentar. Não é para argumentar, você não é um debatedor, nem um argumentador do evangelho, você é um pregador. A mensagem é simples, está fechada, e você só tem que proclamar. Diga amém. É só proclamar. Conheça a mensagem e anuncie a mensagem. Quem creu, creu, quem não creu, não creu. E a condenação é esta. Jesus disse para Nicodemos, a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Gente, tem um monte de vozes, você tem que ser a voz do evangelho, a voz profética do reino de Deus. A pessoa vai ser julgada, ela ouve as vozes, decide, vai ser julgada por isso. Não queira calar os falsos profetas, tem muito crente querendo calar os falsos profetas. Esse crente com raiva da Globo, querendo fazer terrorismo no Projac. Nem deixa a Globo. Jesus não mandou a gente matar nem destruir falso profeta nenhum, não. Deixa a Globo profetizar o que ela... O problema não é a Globo falando bobagem, o problema é os crentes calados. O camarada tem que ouvir a Globo e tem que ouvir os crentes. Aí, com base no que ele vai decidir ouvindo a Globo e ouvindo a igreja, ele vai ser julgado. O problema é que o povo só está ouvindo o profeta do mal. Se levante, seja a voz dissonante onde quer que Deus plantou você. Deus, por que eu vim parar nessa escola? Tanta escola melhorzinha, Deus plantou você lá. Mateus capítulo 13 diz uma coisa interessante. Jesus explicando a parábola do joio e do trigo, Jesus disse, a boa semente são os filhos do reino. Lucas 11 diz que a boa semente é a palavra de Deus. Mateus 13 diz que a boa semente são os filhos do reino. Gente, quando Deus pega um crente e coloca naquela empresa, naquela escola, naquela rua, naquele bairro, naquela faculdade, naquele curso, é Deus semeando os filhos do reino lá para dar frutos. Sabe por que você ainda está nesse emprego que você já quer sair, está com 3 anos? Porque Deus semeou você aí, Deus quer que você frutifique. Três boas sementes. Aqui dá outro sermão para me vir aqui de novo. 3 boas sementes do reino. Primeira boa semente, Jesus. Deus semeou Jesus. Jesus diz, falando dele mesmo, se o grão de trigo lançado na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Jesus se declara como a boa semente de Deus. Depois tem a palavra, depois tem os filhos. Aqui é outra pregação. Usufruir dos diferentes meios e linguagens. Aqui eu já falei, né? Mais anteriormente, a igreja não pode canonizar, nem demonizar nenhum meio. Usar o que há de melhor para romper fronteiras, já falei. Falar a língua do povo, isso aqui é importantíssimo. Você vai pregar o evangelho, tem que falar na língua que o povo entenda. Eu liderei uma equipe de pregadores do evangelho no Uruguai. Nós ficamos um tempo pregando o evangelho no centro daquela nação, numa cidade chamada Trinidad. Gente, a minha equipe para pregar o evangelho no Uruguai, nós passamos 7 meses aprendendo a língua deles. Porque se a gente fosse para o Uruguai pregar em cearenseis, não ia dar certo. O evangelho tem que ser pregado na língua do pecador. Aí eu falei, irmão Fran, mas nós vamos pregar aqui no Jockey Club. Mas deixa eu dizer uma coisa terrível para você. Você sabia que crente fala outra língua? Você sabia que nós temos um jargão tão particular que quem não é crente não entende? E você sabia que às vezes a gente quer pregar o evangelho em crentez, que é a nossa língua, e o povo aí fora não sabe crentez? Pior, a pessoa, você fala uma palavra em crentez, que para nós não tem problema, mas lá fora significa outra coisa. É aquela pessoa que vai evangelizar um casal que está passando na praça e ele se aproxima dizendo, ei, vaso, eu tenho um decreto de Jeová para ti e tua varoa. Bom, isso é crentez pesado.
Se você chamar uma pessoa que não é crente de vaso e ela pensar num vaso de flores, você ganha a simpatia dela. Mas se ela pensar no outro tipo de vaso? Tem outro tipo de vaso. Gente, varão, para nós não tem problema nenhum. Mas você tem ideia do que é aí fora? Um homem chamar outro homem de varão. Você tem ideia do que é isso aí fora? Então, em nome de Jesus, não fale crentez, fale a língua do povo, não fale vaso. Fale amigo. Jesus, meus irmãos, falava de coisas profundas, usando a linguagem simples do povo. Jesus falava de coisas tremendas, falando da semente que caiu na beira do caminho, da mulher que perdeu a moeda dentro de casa, pegou a vassoura para varrer. Jesus falava a linguagem simples, dizendo coisas profundas. E nós queremos falar um crentez que às vezes nem nós sabemos o que quer dizer. Venham para Jesus e você vai ser comprado, lavado e remido pelo sangue. A pessoa é mesmo você remido. E o que é remido? Aí lasca. Ora, remido é remido. É um crentez que ele ouve, nem sabe o que quer. Às vezes a gente faz culto na rua, canta em crentez. Tem coisa em crentez que para nós faz sentido, mas lá fora não. A gente faz uma cruzada na praça, que incendeia, Senhor, a sua noiva. Não faz o menor sentido para a gente lá fora. Então, eu fui pregar numa cruzada de rua em Maranguape, e a menina antes de mim cantou uma música em crentez que é ótima para nós. Deixa eu te usar. Isso aqui é crentez, mas deixa eu te usar lá fora. É estranho, esquisito, mal interpretado. Então nós temos que aprender a pregar o evangelho na linguagem do pecador. Baixe. Escolha músicas mais antigas. As músicas de crente hoje é muito crentez. Pegue músicas mais antigas para cantar na rua. Cuidado com o que vai cantar. A gente canta uma música mesmo que não faz o menor sentido lá fora. Para nós a gente entende. Então isso é importante. A igreja precisa aprender a falar a linguagem do perdido. Profetizar a verdade no mar de mentiras, já falei. Levante e profetize. Não perder tempo com os falsos profetas, já falei. Deixa a Globo profetizar, meu irmão. Deixe os partidos de esquerda falar o que quiser falar, os de direita falar o que quiser falar. Abra a Bíblia e pregue o que a Bíblia ensina. Anuncie a lei do Senhor, que vai confrontar o conselho dos ímpios. E por fim, aponte Cristo como solução real e presente para a humanidade. Paulo disse a Timóteo, 1 Timóteo 1,15, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, principal. Então, diga para que Jesus veio. Quem é Jesus? O que Jesus fez por você e o que Jesus quer que você faça. Essa é a base do Evangelho. Jesus é a figura central, a mensagem do Evangelho está focalizada nele. Não vá pregar outra coisa. Deus chamou você para ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? Vamos ficar de pé. Eu queria fazer uma oração antes de repassar aqui o microfone. Meus irmãos, nesse tempo, eu espero sinceramente, ter abençoado você. Eu espero sinceramente que, de algum modo, você tenha sido aí cutucado, né? Crente precisa de umas cutucadas, meu irmão. A Bíblia conta a história de que Pedro, uma vez, estava preso, Pedro estava dormindo. Condenado à morte, crente, meu irmão, viu? Pedro sabia que de manhã ia morrer, mas pegou no sono, estava dormindo. Você não dormia nem a paz nessa noite, mas Pedro dormiu. Aí, meu irmão, o anjo foi lá, os crentes orando, né? A Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Deus mandou um anjo, e a minha versão mais antiga que eu gosto diz assim, que o anjo chegou em Pedro e tocou-lhe na ilharga. Aí eu sou curioso, fui querer saber o que é ilharga, né? Tocou na ilharga. Aí descobri que a ilharga é o espaço entre o osso da bacia e o osso da costela. Aqui, ó, o anjo, deu uma cutucada. Acorda, macho. O anjo cutucou Pedro, que estava condenado à morte. Pedro levantou. A Bíblia diz que o Pedro achava que estava tendo uma visão. E os guardas nem viram, e os portões foram se abrindo, e as correntes caíram, e o Pedro andando. De repente o anjo desapareceu. Aí foi que Pedro deu fé que estava livre.
Deixa eu dizer uma coisa, Deus trouxe você aqui para dar-lhe uma cutucada, para que você que pensa que não vai dar certo, que está tudo acabado, começar a viver um propósito. Depois disso, Pedro ainda foi para muitos países, muitas nações, pregou o evangelho para muita gente, viveu o projeto de Deus. Você está aqui para receber uma boa cutucada, e crente que recebe a cutucada e segue a orientação de Deus, se entende o que Deus quer, vive diferente. Então, se você levou uma cutucada boa na Ilharga, eu estou feliz por ter estado aqui. Estou feliz por estar aqui. E eu peço a Deus que essa igreja seja uma igreja militante, uma igreja de rua, uma igreja das praças, uma igreja da feira, uma igreja que onde quer que tenha gente, ou precisando ouvir o evangelho, tem alguém ali proclamando a mensagem do evangelho. Amém? Se você quiser ficar com o livreto, gente, é 16 páginas, quem gosta de ler, lê de uma vez. É uma palavra que Deus me deu, uma mensagem missionária, 12 posturas de um coração missionário. Se você quer saber se tem ou não um coração missionário, ou quer presentear alguém que você acha que tem um coração missionário, então você pode me procurar depois. É qualquer valor, não tem valor mínimo nem valor máximo, né? Deixe Deus usar. Se você foi abençoado e quer abençoar, fique à vontade. Eu estou dando para você a oportunidade de ser generoso nessa noite. Amém? Então, Deus abençoe a todos. Um prazer estar aqui. Peço que vocês continuem orando por mim e pela minha esposa, pelo meu filho, Carlos Manuel, e pelo trabalho missionário que Deus nos tem dado. Amém?